Olá a todos, sejam bem-vindos. A gente começa hoje a terceira parte, né, das nossas discussões sobre o mundo micênico, em que eu vou falar sobre cultura material. Então, sobre obras de arquitetura, cerâmica, armamentos, sepultamentos, as cidadelas, as estatutinhas de terracota. Então, essa é a terceira parte. Eu já tive que dividir o primeiro tema em duas, né? Então, a gente vai hoje falar no âmbito da cultura material, eu ia falar de arquitetura. Aí eu percebi que isso contemplava tanto o que a gente pode chamar como obras de engenharia, como arquitetura, né? As cidadelas, e se eu fosse juntar tudo numa mesma fala, ia ficar um vídeo muito longo. Então, já optei aqui, como eu acabei fazendo no Linear B, né? Por dividir certas falas em duas partes. Então, hoje a gente começa, dentro deste âmbito da cultura material, falando do que a gente pode entender como obras de engenharia, para daqui 2 semanas a gente falar o que estaria mais no âmbito da arquitetura, né? Que são as casas, os edifícios administrativos, as cidadelas, e assim por diante. Então, também separei aqui em alguns temas. A gente começa falando aqui um pouquinho das fortificações. Alguma coisa eu já pontuei, né, quando a gente fez aquele histórico, né, aquele percurso histórico do mundo micênico, como as muralhas. Aqui a gente explora um pouquinho mais. Sempre lembrando que o que eu estou trazendo aqui é uma primeira apresentação, né, são estudos mais genéricos, no intuito de apresentar mesmo, né, com o objetivo de apresentar o mundo micênico. Então, as muralhas, em geral, né, grande parte delas, ali desde a partir de 1600, são blocos não aparados, com exceção dos lintéis, que eu já vou mostrar, né, encaixados, e a gente vai ver que é uma preocupação com blocos mais retangulares, mais trabalhados, vem na terceira fase da construção das muralhas, já ali datando de 1250, né? Muitas delas vão usar a topografia do terreno, né, ou afloramentos de rocha que já existem, a gente viu isso em cenas, vou trazer aqui de novo, ou algum tipo de desnível para fazer a base dessas muralhas e aí já aproveitar um pouco da topografia ou de elementos naturais para reforçar essas muralhas. Dentro da ideia de fortificações, a gente vai ver também ali por volta de 1250, a construção, principalmente em cenas em Tirinto, de sistemas subterrâneos que levam a reservatórios de água. Então, a preocupação ali de assegurar o fornecimento de água para dentro das muralhas. A gente vai falar desses dois temas. Então, em geral, as muralhas mais antigas, aquelas datadas a partir de 1600, o grande projeto de construção é de 1400, né? É esse tipo, né? São rochas mais ou menos, né, quadri- retangulares ou quadradas que vão ser encaixadas e aí formando esse tipo, de construção. Esse tipo de trabalho aqui, e nessa imagem a gente pode ver tanto essa questão de usar, por exemplo, elementos naturais, aqui um afloramento rochoso e um desnível para fazer a base da muralha, né? Quanto esse tipo de trabalho, de uma muralha um pouco mais trabalhada, das pedras mais trabalhadas, já é datado de 1250, né? E aí vem aquela questão que a gente discutiu um pouquinho nessa aula, né? Do fim do mundo micênico, que pode ser ao mesmo tempo uma demonstração de poder, porque aqui a gente vê né, o uso de um recurso de trabalho humano e de técnica mais aprimorado, como também a questão de defesa, né? Esse tipo de muralha ela é mais segura. Aqui, Tirinto, que a gente viu um pouquinho, né? Que dá para ver o programa da muralha de Tirinto, e a gente tem na cidadela de Tirinto duas partes bem claras, né? Essa parte aqui mais próxima de nós é chamada da Cidade Alta, onde tem o edifício administrativo, e ali mais para cima da imagem a gente tem a chamada Cidade Baixa, que é onde estão edifícios secundários, né, ligados a gente vê armazéns, oficinas, né, ligado à administração.
mas edifícios menores. A gente vê um pouco desse trabalho aqui, são muralhas ali depois, 1350, 1300, de blocos não trabalhados, mas bem encaixados, né? Então, é interessante ver esse tipo de trabalho, toda a alocação de recursos e trabalho humano para construir esse tipo de fortificação, que a gente vê a rampa de acesso para Tirinto, que é o que está aqui, né? A imagem está aqui acima, né? Então, em Micenas também, nessas cidadelas a gente vê, lembrando que Pilos não tem muralhas, né? Esses programas de construção de muralhas, que em várias fases, tem o intuito de defesa e de controle de acesso, né? Então, geralmente tem duas entradas, mas a entrada principal é essa. Então, você geralmente a entrada já é feita numa elevação, em Micenas também, em Micenas a elevação é um pouco mais sutil, mas também, né? Então, isso dificulta, né, o acesso. E aí, quando você entra pela muralha, um portão consideravelmente estreito, se você pensar que é para entrar numa fortificação, né? Se você for aqui à esquerda, você vai para a Cidade Baixa, mas se você quiser ter acesso ao edifício principal, você tem que fazer esse percurso que eu coloquei em setas aqui, né? Então, você passa por um botão, por um portão principal, depois você vira, aqui no caso, à direita, né? O que a gente está orientando aqui, né? Eu tenho um segundo portão, depois você passa por um terceiro portão para chegar a uma pequena corte, né, pequena área aberta. Depois você vai ter uma terceira entrada. Então a gente está passando ali, já passou por três portões em uma entrada, para chegar numa área mais aberta. Uma quarta entrada para ter acesso ao pátio que leva ao edifício principal, né? Então a gente vê aí uma questão de controle de acesso, não é fácil chegar na entrada principal do edifício. Aqui a gente tem um sistema que é construído ali em 1250, tá de 1250. Em Micenas Tirinto tem também, mas sempre mais fácil achar imagens do sítio de Micenas, né? De túneis subterrâneos que vão levar a cisternas, a fontes de água. São construídos internamente, então é para você chegar em reservatórios de água a partir de dentro das fortificações. E aí assegurar esse acesso a esses reservatórios que também vão ser construídos mais ou menos no mesmo período. Então aqui a gente tem um exemplo, um desses túneis, né, que sai de dentro da cidadela e desce até um reservatório. Lembrando que essa cidadela sempre estão em pontos mais altos da topografia, né? Os reservatórios são construídos ali do lado de fora, em pontos mais baixos. Então você vai descendo para ter acesso a esses reservatórios que eu vou mostrar mais para frente. Então isso dá conta um pouco. E esse é o tipo de trabalho que a gente tem nos portões. Aqui é o portão de Micenas, né? A porta de leão, dos leões. Aqui a gente tem um trabalho na pedra muito mais sofisticado, né? Para fazer a abertura, né? Então são os lintéis. A gente vai ver esse mesmo trabalho, eu vou apresentar de novo, e para quem está acompanhando talvez se lembre, também nas entradas das Toloi, né? O mesmo tipo de rocha trabalhada que é uma rocha de sustentação dessas portas e portões, né? Então a gente vê aqui que a porta dos leões é visto de dentro, né? Então a gente tem esse lintel e aí geralmente rochas sólidas, né? Mais trabalhadas. A gente vê que todo o esforço é feito para essa estrutura. Numa outra categoria, a gente pode falar das obras hídricas, né? Então, eu já falei, por exemplo, dos reservatórios de água. Comentei, tanto no Linear B quanto aqui na apresentação dos desenvolvimentos históricos da Fortaleza de Iglá. Não tinha mencionado a represa, de Tirinto, né? Então, aqui a gente tem aqueles túneis, né, que a gente viu agora há pouco, que saem de Micenas, levam a esses reservatórios escavados e murados. Então, é um controle de acesso à água. Glau já tinha falado, porque aparece em linear B, e aí a gente, através dos documentos, porque Glau fica exatamente entre os sítios
de Orcômenos e de Tebas. E aí ninguém sabia direito quem tinha feito essa obra. Como essa região mais ao norte não aparece nos textos de Tebas, a gente provavelmente acha que está ligado a Orcômenos, né? Então aqui a gente vê ah, o que seria o Lago Copais, porque hoje ele foi completamente drenado, porque aqui é uma região, até porque era um lago, né, bastante, um tipo de topografia bastante incomum no território grego, né, que é uma planície, o território grego é bastante montanhoso e rochoso, né, então ali onde tinha um lago, uma vez drenado, você consegue obter uma planície agrícola, e isso é bastante interessante, né, e Glá está bem ali a nordeste, né, que dá para ver um pouco melhor o que era o lago e onde está Glá, né, que é essa manchinha branca ali, né? Na Idade do Bronze, eles drenaram uma parte desse lago e depois, ao longo do tempo, todo ele foi drenado e hoje ele não existe mais, né? Então, você tem essa obra de drenar uma parte de um lago para ter uma área, uma planície fértil agrícola e depois a construção dessa fortaleza, que no total a gente tem uma área aproximada de 20 hectares, que é 10 vezes o tamanho de Tirinto que a gente acabou de ver, né? Com pouquíssimas construções, pouquíssimos edifícios, e são em grande parte armazéns e oficinas, e aí uma área livre, né? Provavelmente de uso agrícola ou talvez para rebanhos, né? Muito interessante, com tudo fortificado, né? Com muralhas, então uma área protegida, agrícola ou de rebanhos, ou para esses dois usos, fortificada, né? Então a gente está tanto dentro da esfera de obras hidráulicas, né? Então drenar uma parte de um lago, isso é bastante interessante, quanto da construção de uma muralha, de uma fortaleza. E a represa de Tirinto, né? Então a gente tem uma represa que é o que está aqui em vermelho, né? Sendo construída para desviar o curso de um rio, para que esse rio não vá diretamente onde está Tirinto, mas que ainda que o rio ainda passe próximo da fortaleza, inclusive vai abrir dois braços, então isso é interessante, mas que proteja porque é exatamente onde Tirinto está, porque é uma área de porto, né, uma área de inundações, né? Então, proteger um pouco essa área das inundações, mas também propiciar aqui, dá para a gente ver melhor, né, dá para ver em vermelho onde está a represa, mas permitir que o rio continue passando nessa área com menos fluxo, né, e aí evitando as enchentes, as inundações, mas ainda permitindo que o rio ali chegue nesse território. E por fim, eu também já tinha mencionado, né, as estradas. A gente tem um sistema de estradas importante que ligam essas cidadelas, que ligam cidadelas a regiões, a portos, né? Aqui a gente tem um mapa para a região ali da Argólida, que foi feita pelo Stephen, que foi um militar, engenheiro militar que foi acionado ali pelo Schliemann. E eu tinha mencionado nisso quando eu falei ali dos pioneiros, né? Então o Schliemann lançou mão de vários especialistas, e aí a gente tem a produção de um material bastante importante para esse período, então todas as críticas que a gente pode fazer às escavações do Schliemann, a gente tem que levar em consideração também o que de positivo foi produzido. Então, a gente tem o único mapa até hoje de um sistema de estradas ali do período micênico, e é só para Argólida, é só ali entre Micenas, Tirinto e Midéia. Foi feito nesse período, no final do 19, por esse engenheiro militar. E aqui a gente tem, né, um vestígio de uma antiga estrada. A gente vê aqui, dá para ver aqui os limites, né, em pedra dessa estrada micênica. Então, isso é bastante interessante também nesses dois sentidos, né? Da gente estar nessa âmbito das obras de engenharia, de pensar num sistema de estrada que ligavam essas cidadelas e as cidadelas a outras regiões, e também no material que de repente é produzido no século XIX, né? Num período em que a arqueologia tem várias questões
Tem várias práticas que a gente não faz mais hoje. E as pontes eu também já tinha mostrado, né? Pontes, né? A gente tem dois ou três exemplos ainda existentes de pontes do período micênico. Duas delas eu sei que ainda estão em uso, né? E uma outra está em ruína, só está em uso e vestígios, né? Então aqui, novamente dentro do âmbito do que a gente chamaria de obras de engenharia, e vocês podem ver que é o mesmo tipo de técnica construtiva, usando o mesmo tipo de blocos que a gente vê para as muralhas. Então, para quem se interessa, né, as referências bibliográficas aqui estão em inglês, né? Então, mas para quem se interessa, a gente tem obras sobre urbanismo no período do Bronze, e principalmente esse do Mahan eu gosto muito, porque não só é uma explicação das cidadelas, mas é pensar as cidadelas como demonstrações de poder, né? Então, as cidadelas micênicas como um espaço performativo de poder, de um simbolismo importante. Então, era isso que eu queria discutir com vocês hoje, para não me alongar muito. Eu acho importante separar, então, a fala de obras de engenharia, fica um pouquinho mais curtinha, mas das obras de arquitetura, para eu poder explorar mais um pouco as questões arquitetônicas, né? Tanto da arquitetura palaciana, dos grandes edifícios, quanto de uma arquitetura doméstica, por assim dizer. Então, daqui 15 dias a gente continua esse tema dentro da arquitetura, da cultura material, para falar um pouquinho aqui sobre o âmbito mais arquitetônico do, desse período. Muito obrigada, até a próxima semana.